Na briga das maiores editoras de quadrinhos de super-heróis, a DC sempre se destacou pela sua pegada mais adulta, se comparada às suas concorrentes. E vendo que o público adulto poderia ser lucrativo, a editora criou um selo específico para isso, onde histórias mais sérias, densas, violentas ou com um teor mais tenso e sobrenatural pudessem ser exploradas. E juntando esse tipo de histórias, surgiu o tão querido selo Vértigo. Mas antes de te contar melhor essa história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. O primeiro ponto que muitas pessoas às vezes confundem é que a Vértigo não é uma editora, ela é um selo dentro de outra editora, a DC Comics. Tudo começa praticamente com o chamado mago dos quadrinhos, Alan Moore, porque quando foi contratado pela DC, lhe foi entregue uma série em quadrinhos que estava prestes a ser cancelada. Essa era a revista Monstro do Pântano. O personagem foi criado por Len Wein em 1972 e surgiu como um personagem mais voltado ao suspense e terror, que teve até um bom destaque nas suas primeiras edições, mas com o tempo, outros roteiristas passaram e a revista foi perdendo o brilho. Alan Moore, um quadrinista britânico que já publicava algumas das suas histórias em revistas pela Inglaterra, chamou a atenção da DC e foi contratado. E o que ele fez a partir de 1982 na revista do Monstro do Pântano foi simplesmente uma revolução. Com liberdade artística, ele reformulou o personagem, reformulou a forma que o quadrinho era contado, trazendo um tom ainda mais sombrio, carregando as HQs de suspense e temas mais complexos. A saga do Monstro do Pântano de Alan Moore é um clássico até os dias de hoje. O próprio Alan Moore se mostrou como um roteirista de altíssimo nível ao trazer histórias fantásticas nesse período, como foi o caso do maior clássico das HQs. Watchmen, de 1986. Na estrutura de criação de um quadrinho, existe o roteirista, o desenhista, arte finalista, colorista e por aí vai. Mas tudo isso passa pelas mãos de alguém que orquestra todas essas pessoas. Esse é o editor do quadrinho. E na época que Alan Moore era o roteirista, quem fazia isso na revista do Monstro do Pântano era uma mulher muito importante para essa história, chamada Karen Berger. Karen se apaixonou por aquele tipo de escrita que Alan Moore trouxe para DC e pensou, se esse britânico escreve tão bem assim, deve ter outros como ele no mesmo lugar de onde ele veio. Foi assim que ela passou a convocar alguns outros roteiristas da Grã-Bretanha para DC, no que ficou conhecida como a primeira onda da invasão britânica nos Estados Unidos. Foi aí que Karen Berger encontrou nomes como Peter Milligan, Jamie Delano, Grant Morrison e um jovem que nem era quadrinista, era jornalista e que ela apostou. Seu nome é Neil Gaiman. Karen Berger ofereceu a mesma liberdade que Alan Moore tinha. Eles poderiam escrever o que quisessem, da forma que quisessem. Mas, para isso, Karen só podia disponibilizar alguns poucos personagens menos conhecidos para esses novatos. Foi desse jeito que, em 1988, Jamie Delano pegou um figurante que surgiu nas histórias do Monstro do Pântano de Alan Moore. O seu nome era John Constantine. E a revista que Jamie criou foi batizada como Hellblazer. No mesmo ano, Grant Morrison começou a sua série que se tornou icônica, a série do Homem-Animal. E ainda em 1988, Neil Gaiman apresenta ao mundo o que é, para mim, o melhor quadrinho já escrito, Sandman. Karen Berger dava crédito aos autores, dava liberdade, permitia a visão de cada um deles e percebeu que, por isso, mesmo se eram personagens menos conhecidos ou se eram escritores novatos, as histórias tinham qualidade e, consequentemente, vendiam muito. Outros personagens passaram a ser usados, como a Patrulha do Destino por Grant Morrison em 1989, e Peter Milligan criou as suas histórias para Shade, o Homem Mutável, em 1990.
Todos esses eram personagens da DC, mas foram escritos e usados de formas diferentes, únicas, maduras, numa escrita que não era naquele tom super-heróico e colorido que Superman, Batman, Liga da Justiça e vários outros eram escritos. E Karen Berger era a editora de todas essas revistas, que eram chamadas carinhosamente de Berger Books, ou diziam que as histórias faziam parte de algo chamado, em tom de brincadeira, como Berger Verso. No começo dos anos 90, a revista Sandman era um imenso sucesso e já começava a dar frutos para spin-offs, para revistas paralelas, como Os Livros da Magia em 1990. Além do Neil Gaiman já ter publicado em 1989 um outro quadrinho chamado Orquídea Negra. E mesmo tudo isso fazendo parte do universo da DC, cada vez mais essas histórias se afastavam do tom principal da editora. Foi assim que no começo dos anos 90, a DC ofereceu para Karen Berger criar o seu próprio selo. Algo onde ela teria ainda mais liberdade. Uma vertente onde os seus artistas poderiam criar quadrinhos não só com personagens já existentes, mas com novas criações, podendo trazer novos roteiristas e desenhistas. Foi assim que em 1993 foi fundado o selo Vertigo. A DC Comics fundou a Vertigo, ou Vertigo, com a intenção de realmente explorar narrativas mais complexas, sem se preocupar com restrições de conteúdo, praticamente sem impor limites aos seus escritores, permitindo que eles expressassem as suas ideias mais loucas naqueles quadrinhos. Karen dizia que os escritores britânicos faziam histórias com uma perspectiva típica de um forasteiro e viam o mundo de uma forma diferente. Eles traziam uma irreverência, uma subversão aos roteiros. E ela continuou mantendo exatamente isso na Vertigo. Primeiro, a DC adequou todas essas HQs que tinham o seu selo e receberam o selo Vertigo agora, inclusive com alguns quadrinhos marcados como sugeridos para leitores maduros. E assim, algumas HQs migraram. Por isso, Sandman e Hellblazer, por exemplo, que surgiram com o selo DC, receberam depois o selo Vertigo. Além de todos os outros quadrinhos editados pela Karen, e até mesmo alguns outros que não foram editados por ela, mas que mantinham esse ar mais adulto e afastado do universo DC. É por isso que Watchmen, mesmo sendo lançado pelo selo DC, recebeu republicações com o selo Vertigo. Outro quadrinho escrito por Alan Moore, muito antes da fundação do selo, que passou pela mesma coisa, foi V de Vingança. Alguns outros personagens que recebiam histórias mais descoladas da cronologia da DC levaram o selo Vertigo também, personagens como Jonah Hex e Vingador Fantasma. Mas enquanto as primeiras publicações estavam ligadas ao universo da DC, a Vertigo gradualmente se afastou desse cenário, reduzindo a presença de super-heróis tradicionais nas suas obras. E ao longo do tempo, o selo expandiu o seu catálogo, tornando-se praticamente um selo independente, operando dentro da DC Comics. Por isso, às vezes, a Vertigo é referenciada até mesmo como uma outra editora. Foi nessa expansão que Karen Berger fez uma segunda onda da invasão britânica, trazendo nomes como Warren Ellis e Garth Ennis. Foi assim que começaram a surgir histórias fantásticas como Preacher em 1995 e Transmetropolitan em 1997. Apesar de começar com foco principalmente em terror e fantasia, ao longo do tempo a Vertigo expandiu seu catálogo entre os anos 90 e 2000 para incluir obras que exploravam temas de crime, crítica social, ficção científica e uma variedade de outros gêneros. Foi assim que surgiram títulos como Y, O Último Homem, de Brian K. Vaughan e Pia Guerra, Sem Balas, de Brian Azzarello e Eduardo Risso, Fábulas, de Bill Willingham, Scalpo, de Jason Aaron, e muito mais coisa autoral veio como Vampiro Americano, Day Tripper, Punk Rock Jesus, Kid Eternidade, Os Invisíveis, Sweet Tooth, ZDM e por aí vai. Quando a DC incorporou a Wildstorm e a ABC de Jim Lee inclusive, algumas coisas também foram para o selo Vertigo. Histórias como Astro City e
Prometeia. Várias séries da Vertigo receberam reconhecimento da indústria dos quadrinhos, recebendo vários prêmios. Muitas dessas obras foram adaptadas para o cinema e para a TV, inclusive. Mas não é só de flores que vive o mundo, porque toda ascensão tem uma queda. E assim, o auge de vendas e popularidade do selo foi decaindo. Inclusive, personagens icônicos que cresceram na Vertigo foram devolvidos para DC, como o Monstro do Pântano e o Constantine. Assim, encerrando a série Hellblazer, que acabou com 300 edições. E foi praticamente com o anúncio do fim de Hellblazer que aconteceu o anúncio da saída da Karen Berger. Em 2012, Karen anuncia a sua saída da DC, e em 2013 ela deixa a Vertigo e a companhia. A partir de 2013, Shelley Bond se tornou a editora-chefe do selo, e ainda continuou o bom trabalho da Karen trazendo algumas séries que fizeram um relativo sucesso. Quadrinhos como Xerife da Babilônia, de Tom King, Trillium, de Jeff Lemire e Sala Imaculada, de Gail Simone. Mas as coisas não eram as mesmas. A Vertigo passou a ter cada vez menos relevância a partir daí, e a própria Shelley deixou o cargo em 2016. Em 2017, inclusive, a Vertigo teve 2 editores, primeiro Jamie Rich e depois Mark Doyle, que passou a republicar tudo que era do selo agora como uma marca em conjunto com o selo DC Vertigo. Neil Gaiman trouxe o Sandman Universe, expandindo ainda mais as suas histórias, ainda pelo selo DC Vertigo em 2018. Mas nem isso foi suficiente para manter a Vertigo viva. E assim veio a notícia em janeiro de 2020. O selo Vertigo seria descontinuado. A DC como um todo reestruturou seus selos e passou a marcar os seus quadrinhos de 3 formas. DC Kids, publicações indicadas para crianças entre 8 e 12 anos, o DC, indicado para pessoas acima de 13 anos, e é o selo principal da editora. E também o selo DC Black Label, um selo criado para leitores maduros, acima de 17 anos. O Black Label é um selo onde se encaixam todas as publicações da Vertigo. O DC Black Label tem o intuito de segmentar um público, mas diferente do que a Vertigo era, algo mais afastado dos super-heróis tradicionais, o Black Label junta a ideia de outro selo da editora, o selo Elseworlds, que trazia histórias com super-heróis, mas que não faziam parte necessariamente da cronologia ou do seu universo oficial. Desse jeito, o que vem no selo Black Label pode ser uma história à parte, sem conexão com a continuidade da DC, mas ainda no seu multiverso, algo tipo Sandman. Pode ser uma história que se passa num futuro alternativo, tipo O Cavaleiro das Trevas. Mas podem ser também histórias que se passam dentro do universo oficial da DC, mas que não impactam diretamente os títulos mensais, algo como A Piada Mortal ou Os Três Coringas. O grande ponto é que a maioria das publicações do DC Black Label atualmente se concentram em personagens do universo DC, apresentando histórias novas, mais sombrias, maduras ou reinvenções completas dos personagens, mas deixando de lado a ideia da liberdade criativa, das criações novas e inventivas que a Vertigo tinha com séries inéditas e únicas. Infelizmente, a Vertigo teve o seu fim, mas o seu legado fica marcado na história. A Vertigo inovou os quadrinhos e ajudou a indústria como um todo a amadurecer, seja nas histórias, nos roteiristas e artistas e principalmente nos leitores. O que fica agora é a saudade e a esperança que em algum momento o selo Vertigo volte de alguma forma, algo que já foi até especulado. Mas independente disso, muitas HQs fantásticas foram publicadas. E para listar os melhores quadrinhos da Vertigo, na minha opinião, isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.